Apocalipse, capítulo 2. Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Efésio. Escreva um anjo da igreja que está em Efésio. Isto diz: aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e teu trabalho, e a tua paciência, e o que não pode sofrer os mal, e puseste à prova que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tem, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependeste, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei o seu lugar a teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça, e quem tem espírito, diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe e comer pão na árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as suas obras, a tribulação e a pobreza, mas tu és rico, e a blasfema dos que dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei com coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Terceira carta à igreja de Pergamo. E o anjo das igrejas que está em Pergamo escreve isto: diz aquilo que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei que as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mais poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício e da idolatria, e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei ao comer de maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. E o anjo da igreja de Tiatira escreve-se: diz que o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a um latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos, para que se prostituem e comam do sacrifício da idolatria. E dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E parirei a morte e seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vossos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, e todos os contos não têm essas doutrinas, e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vós não porei, mas o que tendes retendo-o, até que eu venha.
e ao que vencer guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara do ferro as regerá, e serão quebradas com os vasos de olheiros, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas.